Só quem achou 1 Samuel 14:6, diga amém. Diz assim: Jonatas, acho que alguém pregou sobre Jonatas. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. O escudeiro disse: faz tu o que tiveres de fazer, faz tu o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas respondeu: vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Se porém disserem: suba até aqui, fizeram prova com o Senhor, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo deslocamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Eles gritaram para Jonas e o seu escudeiro: subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, venha atrás de mim, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, a montanha, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área de aproximadamente 2 hectares. Fecha os olhos, Pai. Obrigado por essa noite, que presença maravilhosa, Pai. O Senhor enviou o seu servo aqui, Pai, para nos abençoar hoje. Nós poderíamos, ó Pai amado, fechar este culto agora, porque fomos tão abençoados. Mas eu creio, Senhor, que ainda há uma porção que o Senhor quer liberar sobre nós, e essa porção vem através da pregação da sua palavra, Pai. Deus, eu fiz aqui algumas anotações, algumas coisas que o teu Espírito falou ao meu coração, mas, Senhor, tu tens liberdade. Fale, ministre, mude tudo, Senhor, se o Senhor quiser, porque é o Senhor que está no comando deste culto, é o Senhor que vai pregar aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar. Eu quero falar hoje com algumas pessoas que estão enfrentando batalhas difíceis. Cadê você que está enfrentando uma batalha difícil? Sou o primeiro a levantar as mãos. Sabe aquelas batalhas que não te mostra nada, porque parece que ela esconde o futuro. Então você não acredita tanto assim. Será que dias bons podem chegar? Porque há momentos que nós nos deparamos com montanhas que parecem ser intransponíveis, difíceis de subir, difíceis de atravessar. Enfrentamos situações, desafios. Nós não sabemos como sair deles, nós não sabemos como sair de uma dívida, nós não sabemos como mudar uma situação na nossa casa, no nosso casamento. Talvez alguém tenha um diagnóstico médico bem desgastante, e você está aí: Senhor, o que eu faço? Talvez você esteja em uma batalha difícil. Mas aqui em 1 Samuel, no capítulo 14, nós podemos ver Israel num momento de crise. Eles estavam escondidos em cavernas, em buracos, com medo dos filisteus. E os filisteus estavam com o seu exército poderoso, eles estavam bem armados, bem localizados, eles estavam bem posicionados. E Israel estava com medo, temeroso. Agora observe aqui o cenário. No alto da montanha está o exército de Israel, e do outro lado, mais embaixo, estão 2 homens, Jonatas e o seu escudeiro, observando aquela montanha, olhando para cima, estudando um meio de subir até lá, estudando um meio para vencer aquela crise, para vencer aquela situação. Mas um versículo que chamou a minha atenção foi o que nós lemos em primeiro lugar, verso 6.
Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento, até o arraial, até o acampamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor, diga, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Veja, Jonatas não tinha uma garantia, ele não havia tido uma visão profética, ele não tinha uma visão clara sobre o que ele deveria fazer, ele não tinha uma palavra para aquela situação. Suba que Deus é contigo. Quantos que estão aqui estão enfrentando algumas batalhas na qual você não teve nenhuma visão, nenhum direcionamento? Jonatas estava assim. Ele estava apenas com uma convicção interior de que Deus é poderoso para parar o adversário. Ele só estava com uma convicção dentro de si: nada pode impedir o agir de Deus. Se Deus quer agir, quem poderá impedir? Ele só sabia disso. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que se Deus agir, Ele vai parar o inimigo, Ele vai pôr em retirada os nossos adversários. E quando ele disse assim, talvez, você percebe? Talvez o Senhor haja em nosso favor. Essa palavra carrega essa incerteza humana dos nossos corações, mas na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, eu não sei como vai acontecer, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma convicção dentro de mim que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode levantar a tua mão e declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus obstáculos, sobre as suas montanhas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu só sei que Deus, Ele vai à nossa frente. Eu só sei que nada pode impedir Deus de nos salvar, seja com pouco ou com muito, porque Deus é poderoso. Hoje, há muitas pessoas aqui que estão como Jonatas, diante de uma montanha, e eles estão sem garantia, mas eles estão apenas com uma possibilidade dentro de si, uma possibilidade da vitória, porque eles sabem que Deus está com eles e que Deus é poderoso. Quem sabe disso? Levanta a mão, diga: eu sei que Deus está comigo. Essa batalha é difícil, essa luta, esse desafio que você diz assim: eu não sei como vai ser. Pode ser que seja o cenário perfeito, onde Deus vai manifestar a sua glória e vai dizer para você e para os seus inimigos: eu chamei, eu ungi, eu capacitei, eu habilitei para essa batalha. É o cenário perfeito onde Deus vai manifestar a sua glória e o poder sobrenatural. Entenda uma coisa: nunca será sobre o que você tem, nunca será sobre o que você possui, sobre os seus talentos, sobre as suas habilidades, sobre as suas conexões. Você pode ter conexões poderosas, você pode ter muitos recursos, você pode ter uma força, mas não é sobre o que você tem, é sobre essa capacidade incrível e infinita, essa capacidade que Deus tem de usar o pequeno, de usar o improvável, de levantar quem está caído, de abrir portas onde não existem portas, de trazer o céu na terra. É sobre o que Deus pode fazer e não sobre o que você pode fazer. É sobre o que Deus pode fazer através de você e não sobre o que você pode fazer sem Deus. Tem alguém comigo aqui? Diga glória, glória. Aleluia. Você já fez essa pergunta para Deus? O que o Senhor acredita sobre mim? Você já fez essa pergunta? O que o Senhor acredita sobre mim? Porque mais importante de nós sabermos algo sobre Deus é nós sabermos o que Deus pensa sobre nós, o que Deus tem
para nós. Isso é mais importante. Porque quando você olha para um espelho, talvez você veja o quê? Uma pessoa que fracassou, uma pessoa incapaz, uma pessoa fraca. Talvez você olhe para o espelho e você veja suas fragilidades, suas limitações. Talvez você olhe para o espelho e não veja nada de bom. Mas quando Deus olha para você, diga para quem está ao seu lado: quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê um potencial, Ele vê um corajoso, uma corajosa, Ele vê um homem destemido, uma mulher destemida, Ele vê um valente. Ele vê possibilidade, Ele vê propósito, Ele vê chamado, Ele vê os dons espirituais. Tem alguém comigo aqui? Me ajude a celebrar hoje ao Senhor. Você pode não ver, mas Deus vê. Eu estava pensando sobre isso, porque essa talvez seja a crise de muitas pessoas, como um dia foi a minha crise. Porque há uma diferença entre ser ungido e se ver qualificado, se sentir qualificado. O que você precisa saber é que o ponto central não é a qualificação, não o que você tem, o que você pode fazer. Porque muitos aqui foram ungidos. Quem foi ungido por Deus aqui? Muitos foram ungidos, mas talvez você não se sinta qualificado, não se sinta pronto, não se sinta preparado para aquilo. Então a questão não é a qualificação, a questão não é o que você pode fazer, mas é o que Deus pode fazer através de você. Você está aqui, meu irmão? Deus havia ungido Moisés, mas ele não se via qualificado para ir até o Egito e libertar aquele povo. Deus havia ungido Gideão, mas ele não se via qualificado para ir lá e derrotar os midianitas. Mas esses homens tiveram que aprender uma lição: a unção está acima da qualificação. O mais importante para nós não é a qualificação, é a unção. Diga, a unção. Porque a qualificação é o que eu posso fazer na minha força, na minha capacidade. Mas a unção é o que você pode fazer no poder de Deus. É o que Deus pode fazer e realizar através da sua vida. E Jonatas entendeu exatamente isso. Não é sobre o que eu tenho, não é sobre os recursos, as minhas armas, porque os inimigos tinham armas mais poderosas. Não era sobre uma estratégia militar, porque só estava ele e o escudeiro. Não havia um grande plano. Então não era sobre o que eles tinham, mas era sobre essa capacidade ilimitada de Deus de usar o pequeno, de usar pessoas, vasos improváveis, gente que a sociedade descartou, gente que a sociedade disse nunca vai dar certo, gente que a mãe disse isso daí vai ser um problema para o resto da vida. Deus, Ele é a pessoa mais capacitada para trabalhar com pessoas improváveis, para levantar os pequenos, para pegar as coisas que não são, para confundir as que são. Ele pega as coisas loucas. Ei, deixa eu dizer para você, Deus continua pegando as coisas loucas para confundir as sábias. Então quando você começa a se ver através dos olhos de Deus, é impressionante isso. Porque aquela montanha que você julgava ser intransponível, você começa a ver caminhos aonde você não via caminhos. É incrível isso, porque quando você começa a alinhar a sua perspectiva com a perspectiva de Deus, preste atenção, quando você começa a alinhar a sua perspectiva com a perspectiva de Deus, porque o exército de Israel tinha uma perspectiva sobre os inimigos, e é por isso que eles estavam escondidos em buracos, em cavernas. Mas quando nós alinhamos a nossa perspectiva com a perspectiva de Deus, algo grandioso e extraordinário acontece. Sabe por quê? Nós deixamos de ser definidos por aquilo que as pessoas dizem.
Nós deixamos de ser definidos pelo que a nossa história passada diz. Nós deixamos de ser definidos pelas nossas frustrações do passado, e nós passamos a ser definidos por quem Deus disse que nós somos. Você não é definido por gente, você não é definido por história, você não é definido por fracasso. Eu vou repetir isso, meu irmão, até algum pentecostal reagir aqui. Você não é definido pelo que você passou, pelo que você enfrentou. Você não é definido por gente, por pessoas, por pai, por mãe. Você não é definido pelas suas frustrações e provações do passado. Você é definido por Deus. É Deus que diz quem você é. É Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Diga para quem está ao seu lado: você é o que Deus diz que você é. Pronto, e acabou. Você gostando ou não gostando, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou valente, eu sou corajoso, eu sou destemido. Mesmo eu pegando o espelho lá na minha casa, e onde está esse homem valente? Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele diz: você é um varão valoroso. Mas o maior problema é quando nós queremos conquistar a nossa montanha, sem antes permitir o nosso coração ser conquistado por uma visão maior. Eu vou explicar melhor isso para você. A verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas é você ter uma convicção maior do que o medo. Porque o medo sempre vamos ter que lidar com ele. Mas quando nós temos uma convicção maior do que o medo, é quando nós vencemos o medo. Eu vou explicar. Antes de Jonatas subir a montanha, ele já tinha vencido aquela montanha aqui dentro. Pegou a visão? Antes dele ir e lutar com os filisteus, ele já havia vencido o medo que havia dentro dele. Onde estavam os outros homens? Escondidos em cavernas, em buracos. Mas aonde estava Jonatas? Olhando para a montanha. Sabe para onde Deus quer que você esteja hoje? Olhando para a sua montanha, olhando para o seu desafio, olhando para a sua batalha difícil e dizendo: eu não sei como vai ser, mas eu vou chegar lá em cima. Eu não sei como vai acontecer as coisas, mas eu sei que o meu Deus me dará escape e livramento. Eu sei que o meu Deus me salvará. Agindo Deus, quem impedirá? Deus quer que você olhe para a sua montanha, para os seus problemas, desafios. Mas antes você tem que vencer as suas batalhas internas. Você não vence batalhas externas sem antes vencer as internas. Tem gente querendo conquistar a montanha, mas ainda não soube lidar com as suas emoções, com medo, com a insegurança. Ainda não se apropriou de algumas, convicções. Ainda não se apropriou de quem Deus é, de quem você é em Deus. Vença as suas batalhas interiores, para depois você vencer as suas batalhas exteriores. Porque muitas das nossas batalhas do lado de fora é um reflexo das batalhas do lado de dentro. Quando você resolve as coisas aqui, você resolve as coisas do lado de fora. Você está aqui? Diga amém. Aí a gente olha para Jonatas e a gente percebe que ele tem uma fé em algo que as outras pessoas haviam desistido. Não havia um homem disposto a enfrentar os filisteus. Então, enquanto o exército de Israel estava paralisado por causa dos inimigos, Jonatas estava sendo ousado e abusado. Ele estava olhando para ele, para o seu companheiro, o seu escudeiro, dizendo: nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer alguma coisa. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você pode fazer a diferença. Jonatas ousou acreditar que
que ele podia fazer a diferença no meio daqueles tantos homens que estavam escondidos. Deus está falando com alguém aqui: você não é mais um. Você veio para este mundo, você veio para esta era, você veio para este momento, você veio para esta época, porque o Senhor quer usar você. O Senhor quer derramar unção sobre a sua vida. O Senhor quer transbordar sobre a sua vida. Ele quer te levar a novos níveis. Ele quer te levar a lugares mais altos. Ele quer mostrar e revelar a glória dele para você. Tem alguém comigo para gritar aleluia? Sabe o que eu aprendi? Que eu não posso permitir que as outras pessoas toquem na minha fé, conduzam a minha fé. Não é porque algumas pessoas pararam, não é porque algumas pessoas desistiram, que eu terei que desistir e abandonar a minha fé. Eu não posso democratizar a minha fé. Não é você que vai dizer o quanto eu tenho de fé. Eu não posso. Mas veja, Jonatas acreditou diferente de todos aqueles homens. Acreditou ou não acreditou? Em que área da sua vida você tem que começar a acreditar diferente? Em que área da sua vida? O que trouxe um convencimento no seu coração de que você não pode, que você não é capaz, que nada pode mudar? O Senhor hoje está nos chamando para nós acreditarmos diferente. O que me chamou a atenção também nesse texto foi quando Jonatas disse para o seu escudeiro: siga-me, vem atrás de mim. Uau! Aquele que não tinha garantia, aquele que não sabia como seria, aquele que começou com talvez Deus haja a nosso favor, mas ele foi na frente. Sabe o que eu aprendo? Que as minhas crenças moldam as minhas atitudes. A minha ação é moldado por aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que não há mais nada para fazer, como que eu vou agir? A minha ação vai ser de uma pessoa que não acredita mais que pode acontecer alguma coisa na minha casa, que eu posso abrir aquele negócio, que eu posso realizar aquele projeto, que eu posso tirar aquele sonho do papel. A minha atitude vai ser de alguém que já entregou os pontos, alguém que já desistiu há muito tempo, alguém que está olhando para a montanha dizendo: deixa lá, deixa o desafio lá. Você não pode agir sem fé, porque acreditar diferente não é você negar a sua realidade. Não, eu estou crendo diferente, pastor. Amém. Eu não vou dizer para você: então você está negando a sua realidade. Não, é enxergar uma realidade nova, uma realidade de possibilidades. Porque onde eu não via possibilidade, quando eu acredito diferente, agora eu vejo possibilidade. Onde eu não conseguia ouvir um sim, agora eu consigo ouvir um sim. Onde eu não via uma porta aberta, agora eu consigo ver uma porta aberta. Onde eu não conseguia ver cura, agora eu vejo cura. Tem alguém aqui? Acreditar diferente não é ignorar os fatos, mas é você olhar para os fatos. Eles estão lá, mas você não tem os fatos como a palavra final, como ponto final, porque a última palavra de quem é? A última palavra de Deus. Então, quando você começa a acreditar diferente, isso o Espírito Santo me ensinou. Quando você começa a acreditar diferente, você rompe uma mentalidade de vitimismo, e você então absorve uma mentalidade de vencedor. Porque a mentalidade de vítima sempre vai perguntar: Deus, por que comigo? Deus, por que agora, Deus? Por que dessa maneira, Deus? Mas uma mentalidade de vencedor,
ele pergunta diferente. Ele pergunta: Senhor, como tu vais fazer para me abençoar através disso? Deus, o que isso vai promover na minha vida, Senhor? O que eu posso aprender com essa situação? É incrível, mas quando nós resolvemos nos mover em fé, quando nós ousamos acreditar diferente, quando a gente decide subir, escalar a nossa montanha, o diabo logo percebe, o inimigo logo percebe, porque a palavra vai dizer que eles viram Jonatas e o seu escudeiro, e eles gritaram: os hebreus estão saindo dos buracos. Veja como o inimigo quer ver você escondido em buracos, como o inimigo quer abafar quem você é, quer jogar poeira, entulho, sujeira sobre quem você é. A primeira coisa que eles falaram, eles não estavam escondidos. Olha só, os hebreus estão saindo dos buracos. Eles estavam provocando, zombando daqueles dois homens, dizendo: vem aqui, seus fracos, fracotes, suba, pode subir, porque nós vamos ensinar a você uma lição. Eu vejo eles apontando o dedo para Jonatas, seu escudeiro: nós vamos ensinar a você uma lição, podem subir aqui. Porque o inimigo sempre vai lançar uma palavra de intimidação. Ele sempre vai lançar uma palavra onde vai fazer entrar dúvida, vai fazer você recuar. São vozes que vêm para fazer você desistir. E muitas dessas vozes são externas, vozes que vêm de fora, vêm de pessoas que não te admiram, vêm de pessoas que duvidam de você, vêm de pessoas que só lembram os seus fracassos, as suas limitações. Mas pior do que uma voz externa, é uma voz interna. É aquela voz que vem do medo, que vem da insegurança. A gente precisa aprender a lidar com essas vozes, porque eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Então a questão não é se essas vozes virão, elas virão. Basta você resolver mudar o quadro, basta você escolher virar a mesa, basta você escolher subir a montanha, basta você escolher sair da sua zona de conforto, basta você querer enfrentar o seu desafio. Pronto, o inimigo vai começar a sussurrar, vai levantar pessoas para te desmotivar, para te fazer recuar, mas você também vai ter uma vozinha aí dentro. É o seu medo, é a sua insegurança, mas você tem que reagir de forma diferente. Eu preciso dar uma resposta a essa voz diferente. Hoje o Senhor quer que você se levante e grite sobre essas vozes e diga: o Senhor me chamou para ser mais do que vencedor. Eu vou enfrentar os meus adversários, os meus inimigos, e eu vou prevalecer sobre eles. Se tiver alguém aqui nessa casa cheio de fé, se você trouxe a sua boca, a sua mão, faz alguma coisa. Essa batalha na nossa mente é muito mais real do que essa batalha física. Então você precisa aprender a guardar o que você acredita. Você já percebeu que o inimigo em todo tempo quer atacar o que você acredita? Você recebe uma palavra no domingo, na segunda-feira está lá o diabo. Você vai acreditar naquela palavra? E ele põe um desafio, e chega uma ligação, e algo começa a dar errado. Como o inimigo é sujo. Você precisa proteger o que você acredita. E proteger o que nós acreditamos não significa que a gente não vai ter medo, que a gente não vai duvidar às vezes. Pastor, você duvida? Às vezes eu duvido, irmão. Pastor do céu, Jonatas disse aqui: talvez o Senhor haja. Ele não estava totalmente certo, ele não tinha certeza de como seria. Mas uma coisa que eu aprendo com ele é que ele não permitiu aquela incerteza o paralisar.
Eu não sei como vai ser, mas eu não vou parar. Eu não sei o que vai dar, mas eu vou continuar caminhando, subindo a minha montanha. Tem alguém comigo aqui? Eu não sei. Talvez a porta seja fechada na minha cara. Talvez alguém diga não, mas o não eu já tenho, né? Eu vou atrás do sim. Eu me movo em direção àquilo que o Senhor me prometeu. Eu me movo em direção àquilo que há no meu coração uma convicção, porque pode ser que Deus haja e Ele vai agir a seu favor. A gente às vezes vai começar com tomara, será que Deus vai agir? Talvez Deus haja, mas a gente vai se mover. Só quem vai se mover, abra a boca e dê glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos proteger o que nós cremos com as nossas convicções de quem Deus é. Se Deus é poderoso, está acabado. O que o inimigo tem para nos convencer? Se eu estou convencido de que Ele me fez mais do que vencedor, eu preciso guardar isso dentro do meu coração. No versículo 13, Jonatas está subindo a montanha. Ele está escalando a montanha usando mãos e pés. Sabe o que isso significa? Que a fé sempre vai exigir o quê? Ação, atitude. Não era suficiente Jonatas dizer assim: eu creio que Deus pode mudar isso, eu creio que Deus vai dar os filisteus às nossas mãos. Ele precisava subir a montanha. Tem alguém entendendo aqui? Às vezes você está lá no sofá: Deus vai mudar a minha história, Deus vai abrir essa porta para mim. Tem momentos que é para você sentar no sofá e esperar. Mas existem batalhas que você não pode esperar. Existem batalhas que você precisa avançar. Existem batalhas que você precisa ir para cima. Existem batalhas que você precisa fazer como Davi. Ele se apressou, ele pegou a sua funda, a sua pedra, pegou de surpresa o gigante. Está na hora de você se levantar hoje e pegar de surpresa os seus adversários. Haverá sempre um momento decisivo na nossa jornada de fé. É aquele momento em que você vê a fé de um lado e a ação do outro. Tiago vai dizer que fé sem obras é o quê? Morta. Então eu posso ter uma visão clara, eu posso ter uma convicção profunda, eu posso ter uma certeza absoluta, porque a fé não é a certeza das coisas que se esperam. Eu posso ter essa fé, mas se eu não me mover, eu não vou ver nada acontecer. Se eu não sair do lugar, se eu não der um passo de fé, como Pedro andou sobre as águas, saiu do barco, como Jonatas venceu aqueles filisteus, subindo a montanha. Você está aqui? Como que você vai vencer? Avançando, prosseguindo. É um passo de cada vez, é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. Quando Jonatas começou a escalar aquela montanha, ele não tinha certeza do resultado final. Tinha? Não. Mas ele tinha uma esperança. Ele não tinha uma garantia, mas ele tinha uma esperança. Ele não tinha uma garantia, mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era poderoso, que nada podia impedir Deus de salvar, seja com poucos homens ou com muitos homens. Eu tenho aprendido nesses dias que fé não é ter todas as respostas antes de começar, mas é você começar mesmo sem ter todas as respostas. Porque fé não é você enxergar a estrada aonde você vai chegar. Fé é você dar o primeiro passo. Tem alguém precisando dar o primeiro passo aqui. Tem alguém precisando arriscar. Tem alguém precisando sair do barco. Tem alguém precisando começar a subir a montanha. Cadê você? Dá um glória a Deus aí. A fé nunca vai ver todo o caminho, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Porque a fé, ela começa pequena, ela vai crescendo ao longo do caminho, ao longo da jornada. Ela vai se desenvolvendo assim. A nossa fé é fortalecida no caminho, não antes do caminho.
Sabe, nós ficamos esperando ter aquela fé, ter aquela palavra poderosa, ter um sinal tão grande. E tudo que você precisa é começar. Tudo que você precisa é dar um start. Tudo que você precisa é dar o primeiro passo. Porque Deus constrói a nossa fé no processo. Diga para alguém: é na caminhada. Eu fiquei pensando sobre isso porque eu estava estudando algumas coisas sobre José do Egito. Eu estou com algumas palavras assim no meu espírito. Estou trabalhando nisso. O Espírito Santo está trabalhando algo ali sobre a história de José do Egito. E eu fiquei pensando sobre isso porque se Deus revelasse para nós todo o caminho, todo o trajeto, nós iríamos confiar no plano e não nele. Faz sentido para alguém? Se Deus revelasse para nós todo o processo, todo o caminho, a gente ia confiar mais no plano, porque a gente não ia andar por fé, a gente ia andar por vista. Ali vai acontecer isso, mas Deus vai me dar a vitória ali. Ali eu vou ser jogado na cova dos leões, mas Deus vai enviar um anjo e vai fechar a boca do leão. Amém, glória a Deus. Então bora. Eu vou parar na casa de Potifar. A esposa dele vai tentar me seduzir, mas eu não vou cair na laia dela. Eu vou ser preso injustamente, eu vou ser esquecido na prisão, mas Deus vai me levantar como o segundo homem mais importante da terra do Egito. Então beleza, vamos lá. Aí você não ia andar por fé, você ia andar por vista. Mas quando Deus mostra para você um passo de cada vez, porque é sempre assim, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. A gente entra numa parada que a gente não sabe o que vai dar, mas é um passo de cada vez. Diga assim: é um passo de cada vez. E quando Ele nos dá um passo de cada vez, Ele nos faz buscar ter uma conexão cada vez mais forte com Ele, porque eu preciso dele para o segundo passo, eu preciso dele para o terceiro passo, eu preciso da presença dele para o quinto passo. Até chegar lá, eu preciso da presença dele comigo. Tem alguém comigo aqui? Então Ele força nós mantermos comunhão com Ele. Agora diga assim: cada movimento de fé, repete, cada movimento de fé, cada passo que eu dou, cada degrau que eu subo, é um ato de adoração. É um ato de adoração. Você vai estar adorando a Deus, sentado olhando para a montanha, escondido nas cavernas, nos buracos. Você está glorificando a Deus? Aqueles homens escondidos nos buracos estavam adorando ao Senhor. Mas quando Jonatas, o escudeiro, eu quero andar com gente que nem esse escudeiro de Jonatas, gente que topa qualquer parada, gente que está na mesma frequência de fé, gente que está vendo aquilo que a gente está vendo. Porque quando Jonatas olha para a montanha e diz: eu vou subir essa montanha, cada passo, a Bíblia diz que ele usou as mãos e os pés. A gente tem que usar os nossos pés para avançar, e a gente tem que usar as nossas mãos para trabalhar, e a gente vai usando. Em cada passo a gente vai glorificando a Deus. Em cada passo a gente vai dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus é poderoso, eu sei que Ele não falha, eu sei que tudo aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Jonatas só foi. Você lembra da palavra do apóstolo Marcos Sardinha na semana profética? Só vai. Diga para quem está ao seu lado: só vai. Só vai, suba essa montanha. Diga para alguém: suba essa montanha. Eu termino nesse meu último ponto. A história não termina com esses dois homens escalando a montanha. A Bíblia vai dizer para nós que no primeiro ataque desses homens, eles mataram 20 homens.
Mas alguma coisa começou a acontecer logo depois, porque a vitória foi sobrenatural. Às vezes alguém olha assim e diga: ah, só 20 homens. Às vezes a gente faz pouco caso das pequenas batalhas, das pequenas vitórias. Você já percebeu isso? Que a gente só sabe contar milagre grande, a gente não sabe contar milagre pequeno, a gente não sabe dar glória a Deus por um escape pequeno, a gente só quer um escape grande. Mas Deus às vezes nos prova em coisas pequenas. É quando nós somos fiéis no pouco que Deus nos coloca no muito. Eles começaram matando 20 homens, mas o que aconteceu depois foi uma vitória sobrenatural. Porque se você continuar a ler o texto, e você vai levar isso como lição para casa, para você terminar de ler esse texto na sua casa, amanhã de manhã, no seu devocional. Porque o que aconteceu? Deus fez tremer o arraial do inimigo. Eu quero que você levante a sua mão, por favor, meu irmão, porque você está aqui. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo tremer o arraial dos teus adversários. A Bíblia vai dizer que aqueles homens entraram em pânico, em desespero. Houve um terror, um reboliço naquele arraial. Deus está provocando um reboliço no arraial dos seus inimigos. Aleluia! Fique em pé, fique em pé. Cada passo que eles estavam, cada degrau que eles subiam, o céu estava se movendo a favor deles. Eles não sabiam. Eu não sei o que vai dar, eu não sei o que vai acontecer. Eu já pedi um sinal para Deus, mas nós vamos. Ei, Deus deu um sinal. Isso significa que Deus já entregou os inimigos das nossas mãos. Que sinal mais você precisa, meu irmão? Essa palavra já está dizendo para você ir, avançar, porque o Senhor é contigo. Talvez alguém esteja aqui pensando: e todos esses passos que eu dei chorando, e todos esses passos que eu dei sofrendo, meu coração apertado, será que Deus viu? Deus contou cada passo. Levante a sua mão, porque Deus está preparando uma intervenção sobrenatural. Deus vai demonstrar o seu poder. Talvez você começou com talvez Deus ache, mas porque você escolheu se mover, porque você escolheu continuar, porque você não escolheu ficar como os outros, você escolheu avançar. Deus está movendo os céus a teu favor. Deus vai fazer tremer o arraial dos seus adversários. Escute aqui: as suas limitações jamais irão limitar o que Deus pode fazer. Não julgue o poder de Deus por aquilo que você pode fazer, porque não é sobre o que você tem, não é sobre o que você pode fazer, não é sobre as suas conexões, é sobre essa capacidade infinita, ilimitada que Deus tem de levantar o pequeno, de levantar o improvável. E hoje o Senhor está levantando você. Eu não sei qual é a sua montanha, eu não sei qual é a sua batalha, mas hoje o Senhor está esperando você se mover. Feche seus olhos. Vem cá, Blessed. O Senhor está esperando você dar o primeiro passo. O Senhor, Ele nunca vai te contar como será o segundo passo até que você dê o primeiro. O Senhor está dizendo: suba a sua montanha, enfrente o seu desafio, enfrente o seu medo, enfrente essa insegurança. O Senhor te ungiu, e a unção está acima da qualificação. Não deixe as pessoas dizerem sobre a sua fé o que você pode e o que você não pode, porque é Deus que vai fazer isso.
e você vai subir as suas montanhas. Ainda este ano você verá a glória do Senhor como nunca antes. Deus vai te levar a lugares altos. Deus vai te colocar em níveis mais elevados, e você verá o poder de Deus, porque você escolheu não ficar como os outros, num lugar de desistência, num lugar de dúvida, de incredulidade, mas você escolheu caminhar, e a sua jornada será de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Só quem vai subir a montanha e vencer os inimigos faz um barulho com a boca, com o pé, com a mão. Celebre o Senhor!